Ok, pessoal, então já começou aí a gravação, tá? Correção dessa nossa primeira avaliação semestral. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Pessoal, aqui, algumas observações aqui sobre a prova. Aqui eu pedi para mandar para esse e-mail, certo? Por que eu pedi para mandar para esse e-mail e não para o e-mail institucional? É porque o e-mail institucional, ele é o e-mail de todos os professores, todos. Um só endereço, né? Não só endereço não, um só ambiente. E aí então tem dezenas e dezenas de e-mails, então é arriscado você mandar e eu, no meio daquele monte de e-mail, eu ficar perdido e perder alguma prova, entendeu? Por isso que eu mandei, que eu coloquei aí destacado na prova. Mas, como é de praxe, teve gente que não leu, né? Mandou para o e-mail institucional. Deu certo, professor? Deu certo. Tirou ponto, professor? Não, tirei não. Professor, tem problema? Tem problema, pessoal, tem problema. Porque vocês vão ser contadores, né? Então, se você mandar um documento para o e-mail errado, ele não vai chegar. E você pode causar um grande prejuízo para o seu cliente e, em último caso, para você também, né? Então, tem problema? Tem problema. Está escrito aí bem grande e a pessoa pega e manda. Poxa, a prova tão pequena, são duas páginas essa prova, 4 perguntas, 2 páginas, para ser feita em dupla. Quer dizer, cada pessoa fazia só 2 questões. E as duplas não viram, quer dizer, a dupla não viu, ainda teve uma chance de um não ver e o outro ver, mas não viram, né? E mandaram para o e-mail institucional. Beleza, passo, não tem problema não, vai. Se vocês forem trabalhar, ou se vocês mandarem qualquer documento que não tenha essa opção de receber por um outro caminho, aí vai dar errado. Chama a atenção de vocês para isso, certo? Professor, isso é besteira. Não, pessoal, não é besteira. Não é. Isso é mandar para o e-mail errado, é igual mandar carta para o endereço errado, não vai chegar. Isso é importante. Né? A questão da caligrafia aqui, teve gente que mandou umas letras que eu não consegui, tive muita dificuldade de ler. E outras a letra era até boa, mas a foto ficou extremamente ruim. Ah, professor, aí isso é besteira. Não, pessoal, não é besteira. Como é que eu vou corrigir a tua prova, cara? Se tu manda uma prova com uma foto desfocada. Você não deu uma olhada, não, antes de enviar o e-mail? Tem que olhar. Se você mandar um documento errado, desfocado, mal feito, pode dar errado. Senti dificuldade com algumas provas, estou só repassando para vocês, tá certo? Aqui nas referências bibliográficas, também eu não consigo entender qual é a dificuldade. Olha aqui. Exemplo abaixo. Aí eu coloco aqui, questão número 1. Referência tal, questão número 2. Referência tal. Poxa, pessoal, aí o pessoal pega e manda referências. Aí bota um bocado de referência. Como é que eu vou saber para qual questão aquela referência está funcionando? Qual foi a questão que você se referiu indicando aquelas fontes? Eu não sei. Você não separou. Tem um exemplo aí, simples, né, cara? Um negócio simples. Muito simples mesmo. E o pessoal manda emendado, sem separar. Eu fico assim, poxa, como é, cara, que vai ser contador, rapaz? Como é que vai dar certo isso aí? E outras coisas mais, né? Então, pessoal, podem me chamar de chato, mas tem uma obrigação a cumprir com vocês, né? Orientar, chamar atenção. Então, teve gente que não mandou tudo emendado. Aí eu botei aqui que a simples cópia literal não adiantava, não servia, isso aqui eu já não vou mais nem atrás, né? Isso aqui eu já não vou mais nem atrás porque eu já vi que não tem reinterpretação, o pessoal copia, cola e manda mesmo. Então,
Não vou lutar sozinho contra essa maré, não. Quer copiar e colar e mandar, então vai. A apostila semestral não poderá ser utilizada como fonte. Aí, o que aconteceu? O pessoal, teve gente aí que respondeu, botou uma fonte, eu fui analisar na fonte, que a pessoa, na bibliografia que a pessoa indicou, aí tem uma parte da resposta, tem o item A, o item B, e o C não tem na fonte, mas tem a resposta na prova. Você tirou de onde? Ah, não foi da apostila, não, foi de outra fonte. Então, por que não indicou a fonte? Ah, não sei. Então, a resposta estando certa, mas não estando na fonte, pessoal, eu não considerei, tá certo? Resposta sem fonte não funciona. Não pode. Qualquer trabalho acadêmico, TCC, o que for, dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografia de especialização, o que for, sem fonte, o risco que você está correndo é grande. E aqui, como foram 4 questões, eu tentei verificar o máximo possível. Quando a resposta estava certa, mas não estava na fonte, então estou logo explicando claramente. Resposta certa, ok. Estava na fonte? Não. Então eu não aceitei, tá? Deixei isso aí, deixando logo claro isso aqui, porque você pode dizer, mas professor, está certo isso aqui. Tá certo. Mas você tirou de onde? Não botou a fonte, então eu não aceitei. Certo? Isso aí também está tudo aqui, ó. Quantas observações? 4 observações só. E 4 questões. Só isso, quer dizer, em dupla. Tá? Então, infelizmente, eu tenho que ser chato, né, cara? Porque tá muito simples isso aí. Certo? Vamos aqui. Faça uma retrospectiva histórica do direito comercial e empresarial desde os primórdios até a atualidade, passando pelas 3 fases. Pessoal, aqui teve gente que colocou a primeira escreveu bem, a segunda escreveu bem, e eu não sei o que aconteceu na terceira, que botou 2 linhas. Não escreveu quase nada da terceira fase, que é justamente a atual, que é a mais importante. Não sei dizer por quê. Né? Teve gente que, quando eu falo que faça uma retrospectiva histórica, a prova é pesquisada. Então, você tem condições de procurar mais de uma fonte, de fazer um texto elaborado. Tem gente que escreveu 4 linhas. Não posso dar a pontuação completa. Estou falando isso porque eu vou mandar a correção de vocês amanhã. E aí, se vocês ficarem sem entender por que não tirou 10, eu já, ou tirou uma nota que não queria uma nota maior, o problema foi esse. Então, aqui você tinha que falar da fase inicial, do direito consuetudinário, do direito não escrito, do direito fechado, para os comerciantes e pelos próprios comerciantes, as corporações de ofício. Depois veio a segunda fase, a partir do Código Comercial Napoleônico, de 1807, que codificou o direito passou a ser escrito, formal, codificado, que a teoria da segunda fase era a teoria dos atos de comércio. Qual era o nome da primeira fase? Da primeira, subjetivista. Da segunda, objetivista. Da terceira, subjetivista moderna. Muita gente não botou o nome das fases. É básico, não é não? Não é não básico, são só 3 fases. Muita gente não colocou o nome das fases. Deixa eu ver se tem aqui. A Michelle perguntou, não, armaria, pelo amor de Deus, Michelle, a pessoa tirar 0 em 4 questões pesquisadas, aí eu vou dizer, aí eu ia pular de cima de um pé de alface, viu? Porque ia ser uma tristeza muito grande. Não, ninguém tirou nada nem perto de 0, não, viu? Amanhã Não, pule não, porque não vai dar em nada, né? Pular de cima do pé de alface é mesmo que nada, né? Então fique aí mesmo onde você está. Eu estou chamando a atenção de vocês porque precisava, Ana Beatriz, são 3 fases. São 3 fases. Então, você tinha que botar o nome das 3, são só 3. E mais, olha, um detalhe para vocês, olha só, por que eu fico preocupado? Todas as respostas estão na apostila. Todas.
Ah, professor, mas o senhor disse que eu não posso usar a apostila. Você não pode usar a apostila para citá-la como fonte, mas você olha na apostila, já tem a ideia de todas as respostas, e aí você vai pesquisar na internet. Então, estava tudo muito direcionado, né? Mas não se preocupe que ninguém tirou nota muito baixa, não. Certo? Amanhã vocês vão tirar a dúvida, né? Eu coloco, tá? Tá tudo corrigido. Calma, Lorena, você está muito ansiosa. Então, e a terceira fase, que o pessoal engoliu, muita gente engoliu a terceira fase. Terceira fase, teoria da empresa, a fase atual. E aí? Só tem isso aí? Código Civil Italiano, 1942, inaugurou a terceira e atual fase, teoria da empresa, substituiu atos de comércio pelo exercício da atividade empresarial. É a terceira e atual fase, utilizada no Brasil também. Chama-se subjetivista moderna. Substituiu a objetivista porque a objetivista restringia muito aos atos de comércio. E os atos cresceram, enfim, tem várias explicações, né? Tem textos e mais textos aí para vocês poderiam ter pesquisado. Aí a segunda. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Ana Beatriz, eu não precisava escrever 4 folhas. Olha aí o exagero, né? A pessoa escreve 4 linhas, aí eu digo, não, 4 linhas não. Aí a Ana Beatriz, professor, eu escrever 4 páginas. Não tem meio termo, não, Ana Beatriz. Não dá para ser assim um negócio, não. Aqui está bem respondido. Eu escrevi aqui uma resposta completa. Não dá para estar respondido. Eu relei a pergunta, está respondido. Certo? Voltando aqui. Discorras acerca do estabelecimento empresarial, abordando ao menos, né? Os seguintes tópicos. Aí, quando eu falo de escorra, é porque quer que você escreva um pouquinho, né? Não precisa escrever uma página, não. Mas o pessoal botou conceito, conjunto de bens utilizado na atividade de empresa, componentes, tangíveis, carros, móveis, imóveis, intangíveis, marca, patente, nome. Diferenciação entre imóvel. O imóvel é isso e o estabelecimento é isso. Pronto. Mas a preguiça foi grande, né? A pessoa pode pesquisar por onde quiser. Aí a questão pede para escrever, discorra e escreva, né? E aí pede no mínimo esses 3 itens, a pessoa responde uma questão dessa em 4, 5 linhas. Tem gente que escreveu um texto completo. E aí deu tudo certo, né? Tirou a pontuação máxima. Lorena, não é a quantidade de linhas, eu não vou dizer a quantidade de linhas, é você ler a pergunta e dizer, pensar para você mesmo. Eu respondi tudo o que foi perguntado, respondi. Então, beleza, foi em 5 páginas. Dá para responder a pergunta dessa em 4 linhas? Eu acho que não, né? Você sabe, né? Tá bom. Pessoal, conceito, vocês já botaram lá, não preciso repetir, que é o conjunto de bens materiais e imateriais utilizado na atividade de empresa. E as características, os autores dizem várias lá, vocês alguns botaram, outros não botaram, mas tudo bem, pelo menos o conceito, né? Os componentes tangíveis e intangíveis, ou materiais e imateriais, a maioria também isso aí não teve dificuldade. Agora, esse terceiro item aí, teve muita gente que errou. Porque olha aí o que foi pedido, a diferenciação entre imóvel e estabelecimento. Aí o pessoal botou entre ponto comercial e estabelecimento. Entre imóvel e estabelecimento. E aí fez uma misturada. E não respondeu esse terceiro item aí. Mas a resposta está na apostila.
e vocês bastavam procurar na internet artigos que dissessem mais ou menos a mesma coisa, fontes que dissessem mais ou menos a mesma coisa. Mas a diferenciação aí é muito simples, pessoal, e tá nas aulas também, viu? Está nas aulas gravadas também. Se você voltar lá na aula, quem assistir de novo, ou quem assistir pela primeira vez, vai ver que isso também está na aula, certo? O que é imóvel? Imóvel é apenas um dos componentes do estabelecimento empresarial. Então, aí já está a diferença. O estabelecimento é o conjunto, o imóvel é apenas um item. O imóvel é um bem material, tangível. O estabelecimento comercial é um conjunto de bens que incluem bens tangíveis e bens intangíveis. Então, era alguma coisa nesse sentido aí que era para você ter respondido, tá certo? Essa questão aí, deixa eu ver aqui. Estabelecimento tá certo, Alisson. Não, Ana Beatriz, o imóvel comercial não é o ponto comercial. Isso aí foi justamente o que muita gente errou mesmo, né? Se você olhar na apostila, inclusive teve gente que botou na fonte que indicou e na resposta botou a resposta errada. Ou seja, não leu a própria fonte que indicou, né? Imóvel comercial é um bem material, tangível. Ponto comercial é um bem imaterial, intangível. Imóvel comercial, ele é um bem material que não pode ser deslocado de um local para outro, por isso se chama imóvel. O ponto comercial é o direito de localização, é o local onde vai ser exercida a atividade empresarial. Ah, professor, e não é a mesma coisa do imóvel, não? É não. Porque o ponto comercial pode ser desenvolvido em cima de um trailer, que é um bem móvel. Isso está na aula também gravada, vocês podem voltar lá, e está na apostila também. O ponto comercial, que é a localização, pode coincidir com o imóvel, por isso que fica parecido, mas não é parecido. Um é tangível e o outro é intangível. Mas o ponto comercial pode ser desenvolvido também em cima de um trailer, de um food truck, ou de um Ford truck, como uma aluna falou, né? Também pode. Então, aí você vê que não é a mesma coisa. Tá? As pessoas confundem e eu tentei desfazer essa confusão na apostila e na aula. Ok? Então, vocês dão uma olhada lá depois nos conceitos na apostila e eu estou explicando aqui de novo, né? O local, pessoal, é mais uma definição de ponto comercial. Quer ver? Vejam lá nos livros, nas apostilas. O imóvel não é o ponto comercial. Agora, o ponto comercial, geralmente, ele coincide com o imóvel. Se você destruir, por exemplo, o imóvel, está na aula, estou repetindo. Se você passar um trator em cima do imóvel, você destruiu o ponto comercial ou o imóvel? Você destruiu o imóvel. O ponto comercial, que é a localização, continua existindo. Só que as pessoas vão lá para aquela localização e quando chegar lá, o imóvel está destruído, está em ruínas. O que foi destruído? O imóvel. O ponto comercial, que é a localização, mudou? Não, continua lá, mas o imóvel não existe mais. Né? Certo? Então, são coisas diferentes. Ok? Então, essa parte aqui, muita gente errou aqui, embora estivesse nas aulas e embora estivesse na apostila. Questão 3. Defina e diferencie nome empresarial em relação a título do estabelecimento e marca. Deixando de forma que não sejam mais confundidos, né? O nome empresarial é o nome que identifica a empresa nos órgãos oficiais, na junta comercial, identifica o empresário individual ou a sociedade empresária. É através do nome empresarial que a empresa, que a sociedade ou a empresa individual irá adquirir direitos e obrigações em seu próprio nome. É registrado na junta comercial e não pode coincidir com outro
nome registrado na mesma junta. Sua proteção é estadual, podendo ser ampliada para outros estados, mas de um a um, porque a proteção, na verdade, ela é estadual, certo? Teve gente que botou aí que a proteção do nome empresarial é nacional. Não é. Ok? Título do estabelecimento é o nome de fantasia ou apelido pelo qual a clientela conhece o estabelecimento empresarial. É o nome que é utilizado na fachada. Ele não tem uma proteção jurídica exatamente como o nome empresarial, e se a pessoa quiser uma proteção maior, tem que registrá-lo como marca, no INPI. Marca, o que é? Marca é o sinal distintivo que identifica produtos e ou serviços oferecidos pela empresa. A marca é registrada no INPI, não é na junta comercial. A proteção da marca é nacional, tem prazo de validade e pode ser renovada. Nome empresarial não tem prazo de validade, por isso mesmo não precisa ser renovado. Então, basicamente, esses aí eram os conceitos e as diferenciações. Acho que nessa questão 3 aí, pessoal, foi tudo tranquilo aí para todo mundo ou quase todo mundo. Discorra sobre questão 4. Discorra sobre o empresário individual de responsabilidade ilimitada e sobre o empresário individual de responsabilidade limitada, conceituando-os e diferenciando-os de forma a explicitar o que é cada um e como se caracteriza. Pessoal, aqui teve um grande problema nessa questão, que eu alertei na aula, se vocês voltarem lá vão ver, e eu não deixei passar não. Eu anotei lá como erro, né? Tá lá na correção que eu vou mandar para vocês. Foi o quê? Muitos e muitos alunos dizendo aí, escrevendo, que o empresário individual é aquele que só tem um sócio. Os sócios da empresa individual, os sócios da Eireli, o sócio individual da Eireli, o sócio único da Eireli, a Eireli só pode ter um sócio. Não pode isso, né, pessoal? A empresa é individual. Aí botar lá, todos os sócios da empresa individual de responsabilidade ilimitada têm responsabilidade ilimitada. Como assim, pessoal? Todos os sócios. Todos os sócios botaram lá, todos os sócios da Eireli respondem apenas pelas suas cotas. Como assim, pessoal? Todos os sócios da Eireli. Eireli não é empresa individual, não? E empresa individual tem sócio? E ainda tem cota dos sócios? Como assim? Não entendi, né? Isso aí foi. Misturaram tudo, mostrando aí que não leram a apostila, não assistiram a aula, que fizeram a pesquisa e mais, botaram a fonte, que as fontes falavam lá, pegaram o quê? Pegaram a fonte que falava da sociedade limitada e copiaram e colaram como se fosse do empresário limitado, individual limitado, Eireli. E aí não bate, né? Porque sociedade é uma coisa, empresa individual é outra, né, pessoal? Então, ficou muito claro aí que quem responder desse jeito simplesmente copiou e colou. Beleza, vai passar, vai dar certo. Né? Mas é um sacrilégio você dizer que todos os sócios da Eireli respondem apenas pelas suas cotas. Poxa vida, não assistiu aula nenhuma, não leu a apostila, não pesquisou nada, cara. Como é que vai dar certo isso aí, meu irmão? Como é que você vai ser contador botando um negócio desse? Uma dupla. Nenhum dos dois observou isso. Nenhum dos dois se tocou. Como é que vai ser contador, cara? Desculpem aí
o momento cobrança, né? Mas tá dentro da minha obrigação, não quero ser chato, já sendo. Mas, cara, poxa vida, não façam isso não. O prejuízo é para vocês, não é para mim. Eu tô aqui já trabalhando, cumprindo a minha obrigação, tentando fazer o melhor. Aí eu fico bastante chateado quando eu vejo isso, porque quais são os profissionais que vão sair de um curso? Detalhes que eu estou falando só se aplica a algumas pessoas, viu? Teve gente aí que fez respostas perfeitas e tirou 10 com louvor. Então, o que eu estou falando aqui não serve para todo mundo, não, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Teve gente aí que fez prova perfeita. E teve gente que fez prova mesmo que faz pena, mas como eu dei nota boa aí, embora eu não merecesse, mas vamos para frente. Alguém tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se eu fiz tudo, né? Sim, não, falta complementar aqui, né? Empresário individual de responsabilidade limitada é aquele que não tem separação patrimonial. Tudo que é da empresa é da pessoa natural titular, tudo que é do titular é da empresa. Não se submetem à desconsideração da personalidade jurídica justamente porque não tem personalidade jurídica. Tem CNPJ, mas o CNPJ é apenas para efeitos tributários de identificação. Não é pessoa jurídica efetivamente, é apenas equiparada. Aí teve gente que botou um monte dessas coisas aí, e eu fui olhar a fonte que deu. Tem na fonte? Tem não. Tirou da onde? Rapaz, forças do além incorporaram e essa resposta saiu da ponta dos meus dedos. Eu juro que eu não olhei na apostila nem em lugar nenhum. Eu incorporei um espírito de um jurista já falecido e ele tomou conta da minha mão e eu digitei isso aí da minha cabeça, embora eu não estivesse na fonte. Mas pode acreditar, professor, que eu pesquisei isso aí, eu não peguei na apostila, né? Tudo bem. Mas não valeu não, certo? Se não estava na fonte, eu não aceitei não. Então tá aí o motivo de não ter dado a nota, a pontuação completa. O Eireli é um empresário individual de responsabilidade limitada que tem efetivamente personalidade jurídica, foi criado em 2011 e vai ser extinto agora em 2021, durou 10 anos, né? Tem CNPJ, tem personalidade jurídica, tem separação patrimonial, tem requisito de 100 salários mínimos iniciais integralizados desde o princípio. Que mais? Pode contratar empregados normalmente, pode ser empresa de pequeno, médio, micro, pequena, média ou grande empresa. Enfim, muitas características, alguns citaram umas e não citaram outras, mas aqueles que deram uma resposta razoável e que estava na fonte que indicaram, deu certo. Ok? Pessoal, alguma pergunta em relação à prova? Porque se não tiver, eu vou voltar para a apostila para a gente continuar. E não fiquem desesperados aí, não, porque não teve nota ruim, não. Nada demais, não. Amanhã eu coloco. Já que ninguém se pronunciou, ficou um silêncio gigantesco, nem kkk não apareceu mais. O pessoal ficou com Pessoal, medo, professor. Depois dessa. foi Israel, eu acho que foi mesmo, viu? Mas olha, vocês parem para pensar como as minhas observações, elas são, eu acho que elas são adequadas, vocês não acham, não? Você acha que eu estou sendo pegando pesado demais? Eu tenho a impressão que não, né? Porque é prova pesquisada, em dupla, 4 questõezinhas, né? Acho que dava para fazer um negócio melhorzinho, né? Mas, como eu digo, só algumas pessoas. Muita gente aí tirou nota 10, 9,5, 9. A maioria das notas foi boa. Mas vamos voltar aqui para a apostila, então. Vocês apenas repensem aí nisso que eu falei. Não quero ser chato, já sendo, mas é minha obrigação, né? Fazer o quê? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui.
Engraçado que eu não estou conseguindo trocar aqui o arquivo. Porque é matuto, né? Cadê? Rapaz. Agora pronto. Pronto, pessoal. Tá aí a continuidade da aula. Meu Deus, ficou um silêncio tão grande que eu foi preocupado com vocês agora. Ave Maria. Fiquem assim não, que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Se não tiver dado certo ainda é porque o final não chegou, né? Porque no final não dizem que dá tudo certo. Mas aqui dá mesmo. Aqui dá mesmo. Pessoal, voltando aqui então para o conteúdo da aula. Na aula passada, nós estávamos aqui na sociedade limitada, certo? Estávamos falando aqui da responsabilidade dos sócios, da limitada. Falamos que a responsabilidade da empresa em relação às suas próprias dívidas, essa responsabilidade é ilimitada. Ou seja, todos os bens da empresa podem e devem ser utilizados para pagar suas próprias dívidas. O que pode ser limitada é a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas que são da empresa, certo? Então fique bem claro isso aí. Estou aqui com um pouco de alergia. Só um minutinho que eu já volto. Desculpem. Então, a responsabilidade limitada é a dos sócios, né? Temos a SLU, que vai substituir a Eireli, não é isso? E temos a sociedade limitada com 2 ou mais sócios. Aqui no caso da sociedade limitada unipessoal, é aquele que eu falei para vocês que não tem sócios, mas é chamada sociedade, que é um negócio meio estranho. Já expliquei isso, né? Mas o legislador resolveu botar esse nome, então assim vai. É uma sociedade que não tem sócio. Tem o que então, professor? Tem um titular individual. É igual a Eireli, não tem sócio. Mas a Eireli é chamada de empresa individual e a SLU é chamada de sociedade, mas de sociedade unipessoal, ou seja, não é sociedade na prática. É uma empresa individual arbitrariamente chamada de sociedade, certo? A responsabilidade patrimonial dos sócios da LTDA, se todos integralizarem tudo o que eles subscreveram no contrato social, o que é integralizar? É tirar do seu patrimônio pessoal e passar para o patrimônio da empresa. Se todos os sócios tiverem efetivamente integralizado tudo o que prometeram lá no contrato social, aí então eles não estão devendo mais nada para a empresa e a responsabilidade deles efetivamente é limitada. Se a empresa falir sem a ocorrência de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, não houve fraude, não houve ilegalidade, não houve abuso, apenas a empresa faliu por insucesso empresarial. Os credores podem cobrar tudo o que as suas dívidas do patrimônio da empresa. Uma vez finalizado o patrimônio da empresa e ela entrando em falência e finalizado todo o patrimônio que ela tem, não podem cobrar o restante das dívidas dos sócios. Por que não? Porque eles têm responsabilidade limitada. E aí, professor, como é que os credores ficam? Ficam sem receber. É um risco, né? A não ser que consigam provar que houve fraude para desconsiderar a personalidade jurídica e ir direto no patrimônio individual de cada sócio. Mas isso aí é exceção. O normal é
não pode entrar no patrimônio pessoal de cada um dos sócios. Isso se todos estiverem integralizados. Se algum deles não integralizou tudo o que subscreveu, aí tem alguma consequência? Tem. Qual é a consequência? Todos, olha só, todos, não só o que não integralizou, viu? Preste atenção, todos, até os que integralizaram, ficam responsáveis solidária e subsidiariamente, ou seja, em segundo plano, se a empresa não puder pagar, todos os sócios vão ficar responsabilizados pela parte que aquele único lá não integralizou. Aí, então, os credores poderão cobrar de qualquer um dos sócios, ou até de um só, de combinação de qualquer um deles, alguns ou todos os sócios, só o que faltou integralizar, por qualquer um deles. Então, tem três sócios. Esse aqui integralizou, esse aqui não integralizou. A empresa faliu. Os credores tiraram tudo que a empresa tinha e não conseguiram receber tudo que tinham a receber. Vão querer cobrar dos três sócios. Eles integralizaram tudo? Não. Então pode cobrar alguma coisa deles. Pode cobrar o quê? Só a parte que esse aqui que não integralizou, só a parte que faltou ele integralizar. Agora, essa parte que faltou integralizar, o credor pode cobrar de alguns ou de todos. Porque até o que já integralizou fica responsabilizado. O professor quer dizer que a pessoa pagou, integralizou a sua cota, pagou tudo o que devia para a própria empresa, para a empresa funcionar, aí a empresa faliu, e aquele que não pagou, ele pode ser dispensado de cobrarem dele, e o que pagou, ser obrigado a pagar de novo, pode. Por isso que ninguém deve ter um sócio devedor dentro da empresa. Deve dar um prazo a ele, para ele pagar. Se ele não pagar, deve expulsá-lo, porque senão ele vai colocar todo mundo em risco. Aí, se não é injusto, não, pessoal, pode até ser injusto. Para o credor é bom. Para o sócio que integralizou, é ruim. Aí, o sócio que integralizou, eu dei o exemplo 3, né? Esse aqui não integralizou e não tem nada no nome dele. Esse aqui integralizou, mas não tem nada no nome dele. Perdeu tudo que tinha na empresa. Esse aqui integralizou e tem bens no próprio nome. O credor vai cobrar de quem, pessoal? Do que não tem nem onde cair morto, do que tem um nome limpo, mas não tem patrimônio, ou do que tem um nome limpo e ainda tem patrimônio pessoal? Vai cobrar desse aqui. Para que ele vai cobrar desses outros dois aqui? Se não vai dar em nada. Vai logo só nesse aqui. Esse aqui integralizou tudo. E ainda pode ser obrigado a pagar pelo outro, o terceiro lá que não integralizou, isso. Ele paga sozinho, satisfaz o credor, fica no prejuízo, porque já perdeu a parte que tinha na empresa e ainda teve que pagar por esse aqui que não integralizou. Aí esse que pagou por esse vai fazer o quê? O credor foi embora satisfeito, que recebeu esse aqui, agora vai se virar para cobrar a parte que ele pagou a mais do outro que não tinha integralizado. Certo? É assim que funciona essa responsabilidade quando existe algum dos sócios que não integralizou alguma parte da sua cota. Isso aí, para você entender estudando pelo livro, é um negócio meio complicado. Então, essa aula ela é importante, certo? Quem não puder assistir, quem puder assistir depois, né? Ou até reassistir, será importante essa explicação aqui. Ok? Então, vamos olhar aqui por números, para ver se a gente entende melhor. Números bem pequenos, para ficar fácil, fictício, né? Suponha que 3 sócios, A, B e C, se uniram para constituir uma sociedade de responsabilidade limitada, contribuindo com os seguintes valores. Sócio A contribuiu com R$20, equivalente a 20% do capital total. Ele integralizou R$20. Ele integralizou tudo o que ele prometeu?
Se ele integralizou os 20, então ele integralizou tudo, né? O sócio A deve alguma coisa para a empresa? Não, ele integralizou todo o capital que ele subscreveu. Sócio B prometeu, ou seja, subscreveu 30% do capital inicial, que é de 100 reais, que é o equivalente a 30 reais. Integralizou 20. Ele integralizou tudo que ele prometeu ou subscreveu? Não, né? Ele subscreveu 30, mas só entregou ou integralizou 20. Ele ficou devendo alguma coisa para a sociedade? Ficou. 10, né? 10 reais. Lógico, número fictício, né? 10 reais. Sócio C é o sócio majoritário aqui, né? Ó. Ele sozinho tem 50%. É o maior sócio, é o sócio que tem a maior cota. Aqui sim existem cotas, né? Subscreveu 50% do capital inicial. Integralizou 20. Ele integralizou tudo que ele subscreveu? Não. Ele prometeu 50 e cumpriu só 20. Isso é possível, pessoal? É. No próprio contrato vai dizendo já esse arranjo aí e já vai dizendo quando esse aqui vai integralizar o restante no próximo exercício, ou nos próximos 2, 3, sei lá, quantos, como vai integralizar, em quantas parcelas, em que data, como será corrigido, enfim, coloca no contrato social. E esse aqui também vai estar lá. A empresa pode começar a funcionar dessa forma, com sócios devendo para ela própria? Pode, porque o capital, diferentemente da Eireli, onde os 100 salários tem que estar integralizado, na limitada não tem que estar tudo integralizado, não. Tem que estar tudo subscrito, mas eles podem ser integralizados ao longo dos anos, certo? Qual é o capital total dessa empresa fictícia aqui que nós estamos falando? Capital de 100 reais. 100%. Qual foi o capital efetivamente entregado e integralizado pelos 3 sócios? 20, 20 e 20. Dá quanto? 60. Qual é o capital social indicado no contrato social? 100. Qual foi o integralizado? Só 60. Ficou faltando capital a integralizar? Ficou. Qual foi o capital que faltou integralizar? 40 reais. 40% aí do capital dessa empresa não foi integralizado. Vai ter que ser. Certo? Essa empresa pode começar a funcionar dessa forma aí? Pode começar a funcionar dessa forma aí. Certo? Aí essa empresa começa a funcionar dessa forma e adquire dívidas em valor de 160 reais, certo? Quem é que tem que pagar essas dívidas aí de 160 reais? O sócio A, o sócio B, o sócio C ou a empresa? A empresa, né? A dívida é da empresa, não é dos sócios não, hein, pessoal? É do CNPJ. Não é dos CPFs, não. E nem de outros CNPJs que sejam sócios. Aí, essa empresa adquiriu dívida de 160 reais. Ela entrou em falência. Todos os seus bens foram vendidos, foram liquidados, transformados em meio de pagamento líquido. De tudo que ela arrecadou que ela tinha, patrimônio dela, ela só conseguiu pagar 60 reais. Certo? 60. A dívida era de quanto? 160. Os credores só receberam 60. Ficou quanto em aberto? 100, né? 100 reais. Os credores vão perdoar esses 100 reais? Não, eles querem receber. Da empresa dá para receber alguma coisa? Não, ó, a empresa só conseguiu pagar 60 dos 160. Ela faliu e não tem mais bens. Os credores vão querer tentar receber de quem, se a empresa não tem mais nada? Eles vão tentar receber do sócio. Se nessa limitada todos estiverem integralizados, o valor que falta pagar aos credores pode ser cobrado do sócio, se tiver tudo integralizado e não tiver desconsideração da personalidade jurídica, nem ilegalidade, nem abuso, pode ser cobrado do sócio? Pode não. Os credores ficam sem receber, ficam no prejuízo. Por isso que o processo de falência é perigoso.
Se algum dos, nesse exemplo aqui, algum dos sócios não integralizou tudo o que subscreveu, sim. O sócio A e o sócio B, ó. Eles integralizaram, aliás, o sócio B e o sócio C. Integralizaram menos do que subscreveram. Então, todos os sócios estão com a responsabilidade efetivamente limitada? Então, não, porque aí tem 2 sócios que não integralizaram. Qual é a consequência disso? Os 3 sócios, incluindo o A, que integralizou tudo o que subscreveu, os 3 sócios vão ficar responsáveis solidariamente, subsidiariamente, mas só pela parte que faltou integralizar. Quanto foi que faltou integralizar? 40 reais. Os credores têm quanto a receber? 100 reais. Desses 100 reais, eles podem cobrar quanto do patrimônio pessoal dos sócios? Só os 40 que faltam integralizar. Então, ó, a própria empresa pagou 60, ficou faltando 100, aí os credores cobraram no patrimônio individual do sócio só os 40 que faltaram integralizar, aí ficou faltando quanto ainda? A dívida vai ficar em aberto, ninguém vai pagar? 60, né? Era 160, tirou 60, ficou 100. Tirou 40, ficou 60 ainda. Essa dívida de 60 reais os credores não vão receber. Então, é o risco da atividade empresarial, certo? Palavras. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Não, né? Silêncio total hoje. Professor, Hum. eu perdi só o início da explicação. Nessa coluna aí do capital subscrito, tem 20 reais, né? Esse primeiro. Esses 20% é de que valor mesmo? Esses 20% aqui em relação ao capital total, ó. Eu botei um número redondinho, fácil, para facilitar o pensamento matemático. Qual é o capital total que declararam no contrato social dessa empresa? 100 reais, que é o 100%, né? Capital total declarado no contrato social, 100%, que eu botei igual a 100 reais. Podia ser 1.000, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e 500 mil, eu botei 100 reais. Capital que os 3 sócios vão ter que integralizar. O sócio A disse que ia dar 20% do capital total. Quanto é 20% de 100? 20 reais. O sócio C disse que ia entrar com 30% do capital da empresa. Quanto é 30% de 100? 30 reais. O sócio C disse que ia entrar com 50% do capital total capital inicial total dessa empresa. Quanto é o capital total da empresa? 100. Ele não vai entrar com 50%? Quanto é 50% de 100? 50 reais. Se você somar isso aqui, ó, vai dar os 100 reais e os 100%. O A efetivamente entregou os 20 reais que prometeu? Sim, integralizou tudo. O B efetivamente entregou tudo o que prometeu? Não, ó, ele prometeu 30 e entregou só 20 reais. O C integralizou todo o capital que subscreveu? Ele prometeu entregar para a própria empresa dele 50 reais, só entregou 20. Ele não integralizou tudo. Consequência disso, a responsabilidade patrimonial deles ainda não é de verdade limitada. Eles ainda podem ser cobrados do seu patrimônio pessoal uma parte de dívidas que a empresa tenha. Qual é a parte que pode ser cobrada? Somente o que faltou integralizar. Se o capital era 100 reais e foi integralizado só 60, que é esse somatório aqui, ó. Esse somatório aqui dá 60, né? Era para ser 100. Só entregaram ou integralizaram 60. Faltou quanto? Aqui, ó. Falta integralizar quanto? 40. Por conta desses 40 que o sócio B e C
deixaram de integralizar, todos os 3, inclusive o A que integralizou, podem ser cobrados do seu patrimônio pessoal, mas só o que faltou integralizar, só os 40. Se tiver dívida acima de R$40, pode cobrar do patrimônio dos sócios? Não, não pode. Se eles tivessem todos integralizados, tudo que subscreveram, podiam cobrar alguma coisa do patrimônio pessoal deles? Não, a não ser que houvesse fraude ou desconsideração da personalidade jurídica, né? E esses 40 que podem ser cobrados do patrimônio individual desses sócios? Ele pode ser cobrado do sócio A, que integralizou tudo que subscreveu? Pode. Mas, professor, justo o A, que integralizou tudo que subscreveu, pode cobrar dele? Pode. É a consequência de ter um sócio que não integralizou. Por isso que não se deve permitir que isso perdure por muito tempo. Deve ser cobrado e o sócio que não integralizar deve ser executado ou expulso. Executada a dívida, né? Não o sócio, não. Certo? Será que eu consegui explicar aí? Conseguiram entender? Entendi, professor, porque eu tinha perdido o início, mas eu entendi. Obrigada. Por nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí, pessoal? Fica à vontade, viu? Eu posso voltar, não tem problema nenhum, não. Acho que não, né? Se tiver, podem também depois acessar pelo grupo de WhatsApp ou por e-mail, ou até na próxima aula. Certo? Aí, pessoal, então, palavras-chave aqui. Capital subscrito, vocês já sabem que é o valor que você escreveu lá, assinou no contrato social dizendo que ia pagar. Capital integralizado é quando você tira da sua conta pessoal e passa para a conta da sua própria empresa. Aí você integralizou e você subscreveu. Responsabilidade secundária, subsidiária, é a secundária. De quem é a responsabilidade primária pelas dívidas da empresa? De quem é? É da empresa. E responsabilidade secundária ou subsidiária, os sócios têm? Depende do tipo de empresa. Se for uma em nome coletivo, pode cobrar do patrimônio do sócio? Pode. Eles têm responsabilidade subsidiária, todos. Se for uma limitada, eles têm responsabilidade subsidiária, os sócios? Ou seja, pode cobrar deles se a empresa não puder pagar? Em regra, não, se eles tiverem integralizado tudo que subscreveram. Se não integralizaram qualquer valor que foi subscrito, aí passam a ter responsabilidade subsidiária. Todos, até mesmo que integralizou. Só que essa responsabilidade subsidiária é limitada ao que faltou integralizar e não ao valor total das dívidas que a empresa tenha deixado. Certo? O que é responsabilidade solidária, que eu também já expliquei em outras aulas. Responsabilidade solidária é quando a dívida pode ser cobrada de alguns ou todos os sócios. Quem é que escolhe de qual sócio vai cobrar? É o credor. O credor descobre que o A não tem nada no seu patrimônio. Vai cobrar dele? Se ele não tem nada, o que adianta? O B não tem nada. O que adianta você cobrar uma dívida de quem não tem nada? Se for pelos caminhos legais, não adianta nada, né? Se for pelos caminhos ilegais, aí é outra coisa. E o C tem patrimônio no nome dele. Tem imóveis, tem automóveis, tem conta no banco, com dinheiro, aplicação financeira, ações de sociedades anônimas. Ah, então eu vou cobrar a dívida todinha só dele. Ah, mas coitado, vai pagar pelos outros sócios? Vai. Aí depois ele se vira para cobrar o que ele tiver pago a mais pelo A ou pelo B, se for o caso. Certo? Isso é responsabilidade solidária. Você pode cobrar de um, de alguns ou de todos. Então, se algum dia você, por exemplo, assinar um contrato dizendo, você e outra pessoa, duas pessoas assinarem um contrato, dizendo lá que vocês são responsáveis solidários por uma dívida, por um empréstimo, por exemplo, aí você pega, eu vou assinar porque eu só entrei com 10%,
Se der errado, eu pago os 10% do valor aí que dá para pagar. Não, mas peraí. Tem lá escrito que você é solidário, meu amigo. Então, embora você tenha entrado só com 10% do capital social, ou daquele valor lá envolvido, se der um erro, você pode ser cobrado os 100% de você, porque você é devedor solidário. Aí você vai ser obrigado a pagar e depois você que se vire para cobrar do seu ex-amigo, ex-sócio, porque nessa hora vira inimigo, né? A parte que você pagou por ele, certo? Então, pergunta-se aqui, quem pagará as dívidas da sociedade caso esta não tenha patrimônio suficiente? Aí, pessoal, é aquilo que nós já falamos, né? Se os sócios não integralizaram o capital subscrito, esses responderão solidariamente até o que faltou integralizar, somente. Acima disso aí, a dívida fica em aberto, ninguém vai pagar e os credores vão ficar no prejuízo. Por isso que é um risco maior você vender, você negociar com a pessoa jurídica, porque tem essas situações aí. E se os sócios integralizaram tudo o que subscreveram? Aí os credores não podem cobrar do patrimônio pessoal dos sócios. Se a própria empresa não puder pagar nem mesmo depois da falência ou na falência, os credores vão ficar sem receber. Certo? Pessoal, vou parar por aqui porque acho que já foi o suficiente por hoje, né? Já devemos estar todos aí cansados, está no silêncio total hoje, por causa da correção da prova. Alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso encerrar a aula? Ok. Então, pronto, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Amanhã eu coloco as notas e bom resto de semana, bom final de semana e até terça-feira. Um abraço aí para todo mundo. Tudo de bom. Boa noite.